Vamos lá, gente. Primeiro programa hoje do Presepada. Estou aqui com o Chapoca, meu parceiro, né? Quem que a gente está recebendo hoje, Chapoca? Estamos recebendo essas duas feras aqui da gastronomia, do jornalismo paranaense e brasileiro para esse primeiro Presepada e vamos contar muitas histórias legais e muita presepada aqui nessa noite. Então vamos deixar eles se apresentarem, né? Vou começar aqui com a nossa amiga, parceira, conhece tudo de boteco em Curitiba, Carol Moreno. Se apresenta para nós, Carol. Boa noite. O Marcelo já falou, sou Carol. Eu faço o Tour de Boteco, que é um passeio de bar em bar aqui em Curitiba. Vai fazer 9 anos agora em setembro. Faz um tempinho aí que já está acontecendo. E a ideia do passeio é juntar pessoas para se conhecerem, fazer amigos, se divertir, conhecer bares, né, acima de tudo. E muito foco nisso, na gastronomia, nos botecos. Já teve muito bar parceiro por aí. E hoje também tem um outro passeio que eu faço, que é o Raízes de Curitiba, que daí eu levo as pessoas no mercado municipal, tentando trazer também um pouco do lado da história de Curitiba, foco na gastronomia, e depois a gente vai no Largo da Hora e na feirinha. Então, para mostrar essas origens da cidade também, além, claro, da parte divertida e gostosa de conversar e bater papo e ir no boteco. Pelo que eu sei também, essa tua atração aí ganhou um prêmio, né? Ganhou. A gente ficou entre uma das 25 melhores experiências gastronômicas do mundo, num site, posso falar o nome do site? Pode. No TripAdvisor, que Bacana. é um site internacional, né? Um prêmio bem legal. Muito bom. Quem mais tem aqui, Chapoca? Esse nosso outro parceiro, nosso outro entrevistado, dispensa apresentações para o nosso público paranaense, essa fera do jornalismo, o futuro representante do Boquera, Jason Goulart, se apresente. Oi, Chapoca. Obrigado pelo convite, Marcelo, Carol, bom estar aqui com você também, eu vi tuas histórias, Chapoca, que já tivemos o privilégio de cantar muito, sabe aquele cara do boteco que fica ali cheirando a banda, e daí o cara fala assim, quer cantar uma? Vai, deixa o cara cantar uma aí pra ver se ele para de encher o saco. Sou eu, Marcelo. E o cara canta bem, né? Não, na verdade, não é que ele conhece, ele é modesto assim, mas ele canta bem, afinadíssimo, e é fã de um AGP. Também, é verdade. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Jason Goulart, sou jornalista, sou apresentador, né, fui repórter, produtor, editor, né, enfim, de televisão já foram 29 anos, né, contar um pouquinho mais de rádio aí já são 33 aí de comunicação, fazendo de programa romântico a cobertura na praia, vendaval, chuva, enchente, dengue e etc. E por aí vai, né, tem história para contar também. Aí algumas coberturas de boteco também, porque o botequinho faz bem também, né? Alguns concursos. Os eventos. O Gerson mesmo trabalhava no Democratas, ele ia lá, a gente não deixava ele escapar sem dar uma canjinha lá com a gente. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. E aí na beleza desse seu olhar. Você conhece muito. Agora, com essa experiência toda de vocês, né? A Carol tem um negócio, ou 2 negócios, né, no setor. O Jason com certeza já cobriu muito evento ligado a restaurante, eventos, entretenimento, né? Como é que é para vocês, então assim, falar sobre um tipo de comida, falar sobre um evento, mas ao mesmo tempo ser imparcial, né? Porque muitas vezes você está trazendo a notícia ali, está trazendo conteúdo, né? Mas eu tenho que ser imparcial. Como é que vocês fazem para fazer esse material, fazer essa matéria, por exemplo? Quer falar primeiro? Não, você que conhece o assunto, você que é expert. Eu acho que depende também muito em que veículo você está fazendo isso. Essa questão é claro que é legal ser imparcial, mas eu acho assim, quando você vai falar, às vezes, por exemplo, num blog, você tem que dar um pouco a tua visão também, né? O lado pessoal, senão acaba ficando meio neutro demais. Mas eu tento sempre manter um pouco ali o máximo possível da imparcialidade para não... porque também é estranho, né? Se às vezes você não gosta de alguma coisa, não quer dizer que o lugar seja ruim. Às vezes você só não gosta daquilo e daí você vai falar mal do lugar porque você não... Sei lá, uma pessoa que não gosta de dobradinha vai falar sobre dobradinha no lugar e daí vai reclamar porque ela não curte. Então eu acho que é importante tentar manter, mas eu acho que depende de onde você está falando, assim. Nas redes sociais, por exemplo, eu acho que também é importante você dar o teu toque, a tua personalidade quando você está falando sobre um lugar, assim. Senão acaba ficando igual a todo mundo, né? Todo mundo vai fazer a mesma cobertura, vai falar igual sobre os lugares. Então eu acho que tem esse pezinho aí de não ser totalmente imparcial para ter um pouco da personalidade junto, assim. Eu não sou especialista na área, né? Não sou nenhum cozinheiro, né? Assim, já participei, inclusive, de reality de
de gastronomia, né? Mas me preparei um pouco antes, fui descobrir, fui pesquisar um pouco, né? Aprendi lá a fazer um risoto de mignon, né? Agranupado e tal, que umas coisas assim que a gente vai aprendendo para tipo participar mesmo. Cheguei lá, não podia fazer o que eu tinha estudado, rapaz do céu, eu tive que inventar uma receita com o que os caras me deram na hora lá, foi complicado. Não, mas me saí bem. Aí é desafio, né, ué? Faz o risoto sem arroz. Mas enfim, então eu não sou assim tão especialista na área, mas eu digo para você, então pra gente, quando você participa de alguma ou faz alguma matéria que você vai saborear algum prato, você vai pelo sabor mesmo, Exato. né? Gostei, não gostei, né? Tá leve, não tá, então, enfim, harmonizou aqui, não harmonizou. Então vai no básico, né? Isso no meu caso, né, que eu não sou nenhum especialista realmente em gastronomia. Gostaria de ser, ainda quero estudar um pouco mais sobre o assunto. Tem tempo ainda. Né? A comida de boteco é boa, né? A gente vai, se chega lá, come um bolinho de feijoada, uma coisa ou outra e tal, pá, né? Essas coisas são boas, combina, harmoniza às vezes com um vinhozinho aqui, né? Um português ali, né? Um outro tipo de cerveja lá que harmoniza, é legal, mas essas experiências a gente vive, né? Tô falando de mim, eu vivo mais assim pelo prazer mesmo do que pela especialidade. Mas assim, já aconteceu alguma vez, você foi lá, teve que provar e... Porque na TV, que é você viu a maior parte da sua atividade, você tem que passar, tipo assim, é uma outra imagem. Diferente, como ela disse, do blog. E o cara tá ali esperando a sua aprovação e o negócio parece aquela espuma esponjosa, não desce. Como é que faz? Olha, eu já experimentei alguns pratos assim, ao vivo, né? Às vezes até no litoral e tal, enfim, nas coberturas que a gente fazia. Nunca passei assim uma experiência ruim, né? Nunca passei uma experiência ruim. Mas às vezes na correria, no dia a dia, a coisa não desce muito bem. Mas aí você tem que ser educado também, né? E se você convida, por exemplo, a pessoa para vir na tua casa, você tem que tratar bem, né? Sim. Então eu sempre pensei dessa forma. Então é claro que também não iria, né, maltratar ou, né, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas também nunca nada grave. Às vezes mais pela correria, pelo dia a dia, pelo corre. Né? Às vezes, você, por exemplo, chega lá, um prato para você experimentar, já está ali há um tempo, já deu uma esfriada. Pode né? Já alterou o sabor. Já altera um pouco o sabor e tal. Mas enfim, a gente cumpre com o que cumpre, né? Tem que respeitar sempre quem você traz para dentro da tua casa. Sempre pensei assim. Agora, a Carol passando por tantos botecos, né? O tour de boteco passa por muito lugar. Muito. Já deve ter passado por uma saia justa dessa também, não? Cara, isso que o Gerson comentou da comida, às vezes está mais fria, já isso é uma coisa que prejudica muito, dependendo da comida. Então, às vezes, tem bar que quer, para não atrasar, já deixa a comidinha pronta ali, daí serve na mesa, mas às vezes aconteceu alguma coisa, chega e está fria. Aí fica aquela situação meio chata, tal. Quando dá para resolver, a gente resolve lá na hora, mas tem hora que não dá, né? O pessoal já está comendo, já foi, já era, aí isso às vezes acontece. Mas, assim, em geral, é um pouco isso que a gente está falando, a comida de boteco, ela não tem essa formalidade de uma alta gastronomia, né? Que tem que ser uma super mega apresentação. Ela é muito mais democrática. Ela aceita muita coisa, né? Então, eu acho que isso facilita também, assim, né? Você não vai ter aquele julgamento do estou comendo aqui uma comida super que explode na boca e não sei o quê. Você vai querer comer uma comida saborosa, bem feita. Normalmente fritura, né? Comida de boteco é muito... Eu sempre falo isso pra galera. A galera fala, mas é muita fritura. Eu falo, gente, é comida de boteco, não é alface. Dieta só segunda-feira. Então, eu acho que acaba tendo essa facilidade a mais de não ter tanta... não tem tanta etiqueta, digamos assim, a comida de boteco, né? Claro que... Posso fazer uma pergunta para ela agora? Claro. Eu não consigo ficar muito do outro lado. Claro. Você já participou, já teve assim algum bar assim, sem se apresentar, sem que as pessoas soubessem que você estava ali, por exemplo, experimentando, fazendo o teu blog e tal? E que eu fui por conta, assim? Já fui em vários. A maioria que eu vou, assim, que eu não conheço, eu não falo com ninguém antes. Eu só vou, sento lá, como... E aí, se eu não gostar de alguma coisa... Na verdade, isso eu até acho uma coisa que... É um ponto meio polêmico entre a galera que cria conteúdo, assim, em rede social. A coisa do falar ou não que não gostou. Eu acho melhor falar para a pessoa, vamos supor, você tem um bar. Eu vou chegar para você e falar, Jason, eu achei que tal coisa não estava tão legal. Não necessariamente eu vou fazer um vídeo falando, nossa, achei essa comida uma droga. Não precisa, mas eu acho que é importante falar também. E aí, um dia eu tive uma discussão com uma galera ali, porque eles falavam, não, se eu não gostei, eu simplesmente não falo, não posto. E eu acho isso meio errado, assim, porque daí,
como que a pessoa vai saber que não gostou só porque não postou? Eu acho meio estranho, assim. Então, eu gosto mais de ser mais sincero. E, às vezes, assim, eu posso falar num vídeo assim, eu achei que tal comida faltou um pouco de sal, por exemplo. Tava, sei lá, muito gordurosa. Não é porque é frito que vai ser gorduroso, né? Então, eu acho que tem formas e formas de você expressar que não gostou, assim. Eu prefiro falar que não gostei de uma forma delicada, né? Sem avacalhar ninguém, né? Porque eu acho que acontece, às vezes não sabe. Faltou, sei lá, garçom, que a gente falou, a comida ficou lá e esfriou, ou tá com alguém novo na cozinha e não tinha muito a mãe ainda de fazer. Então, as coisas podem acontecer. Agora, se você vai 2 vezes no lugar e as 2 vezes tá ruim, aí tem um problema. Mas você sabe que isso é pra gente que está do outro lado, né, ali na cozinha, para quem é de restaurante, de bar, o feedback, esse tipo de feedback, né, de retorno do cliente, ele é muito importante, porque é uma consultoria de graça. É o cliente dizendo, olha, houve um erro, olha, você poderia melhorar nisso. Né? Exato. Então o feedback ele deve sempre ser bem ouvido, né? E a gente pensar no que está errando. Né? Agora, como é que o pessoal recebe esse feedback de você, na maioria das vezes? Varia, assim, tem gente que não gosta muito, mas a maioria, hoje em dia, eu senti que o pessoal está mais receptivo. Assim. Tem gente que até me fala assim, nossa, eu prefiro quando você... Não que prefere receber feedback negativo, não é isso, mas eu prefiro quando você fala um feedback de uma coisa que não deu certo, para eu saber o que eu posso melhorar, do que o feedback que estava tudo legal. Porque o feedback tudo legal, beleza, não vou fazer nada a respeito. E o feedback que algo deu errado, então esse é um ponto que precisa de atenção, então eu tenho como melhorar, né? E aí, assim, os bares do tour, eu sempre mando para eles um feedback depois que a gente faz, né? O Marcelo sabe, né? Eu peço a opinião da galera que participou, o que eles acharam de cada bar, comida, bebida, atendimento, ambiente, limpeza, os principais quesitos. E aí eu coloco também minhas opiniões junto, né? Acho que tal coisa foi legal, que a gente podia melhorar, o atendimento estava meio falho, sei lá, essas coisas, né? Então hoje o pessoal está um pouco mais receptivo, assim, mas já teve bar que quando eu dei um feedback negativo, não quis mais fazer o tour. Falou, então eu não quero fazer. Eu falei, meu Deus, mas não é para isso, a ideia não é ser uma troca, né? A gente melhorar o que poderia, enfim. Mas é de cada pessoa também, né? Agora, você tem muita experiência, né, por passar por muitos bares. O Jason também, com certeza, já passou por muitos lugares, não só de Curitiba, de região metropolitana, mas de todo o estado, né? Então, na visão de vocês, enquanto consumidores e enquanto especialistas da área também, né? O que funciona muito bem na cena gastronômica ou de entretenimento de Curitiba e o que na opinião de vocês, poderia melhorar? Bom, eu gosto como músico, né? Não profissional, mas como músico, né? Desde garoto, eu acho que música é uma coisa assim que ajuda muito, né? E a música que tenha algo a ver com aquele ambiente, com aquele bar, com o público, né? Que tem a ver com o público. Que tenha ambiência, né? Exato. Porque, por exemplo, assim, a gente que já está na faixa do cinquentão, por exemplo, você gosta de ir no bar para conversar com os amigos, né? Então você senta lá, se a música estiver muito alta, por exemplo, você tem que ficar gritando, e aí você sai dali, e a gente que trabalha com a voz, daí no outro dia você está meio rouco, entendeu? Então é um negócio assim. Então a gente sempre procura harmonizar isso também, né? O ambiente, a música, a comida, porque para mim assim, não por causa da idade, mas o boteco, o bar sempre foi aquele lugar para você bater papo, né? Pra você conversar, né? Claro, para ouvir uma música, claro. Chega lá umas horas que você quer daí ouvir aquela boate azul até tal, né? Mas isso é lá pra frente. Quando você chega, é na madrugada. Quando você chega, você quer bater papo, quer conversar, quer ouvir as novidades, contar história, ouvir uma boa música. Eu acho que isso é que é fundamental. Né? Mas para você, falta alguma coisa dessa em Curitiba ou está bem atendido? Não, eu acho que a gente tem, muita oferta nesse sentido aí. Eu acho que quem não encontra é porque não procura, mas eu acho que a gente tem bastante oferta aqui em Curitiba. Não vou lembrar de nomes agora, assim, eu tenho saído pouco até ultimamente, né? Enfim, mas assim, os lugares que eu conheço, que eu vou, né? Não porque vocês estão aqui, mas, por exemplo, o Jardineiro é um lugar que me agrada muito ir. É gostoso. Né? É gostoso de ir, conheço o Chapoca há muitos anos, né? Xaxá há muitos anos, né? Conheço vocês, né? Almoçava lá no restaurante, almoço, né? Vou, então a gente conhece, a gente gosta. Tem outros bares? Tem, né? Às vezes você quer comer uma comida diferente, por exemplo. Esses dias a gente fiz uma reserva lá para uns amigos, amigos da minha esposa, inclusive. Não podia, mas foi lá no Délio, na cantina do Délio, para comer um negócio diferente e tal. Enfim, então assim, eu acho que nós estamos bem servidos, né? O que a gente precisa realmente é conhecer. E aí, por isso, é importante um trabalho como o da Carol, por exemplo, para a gente saber onde ir de acordo com aquilo que a gente busca. Diferentes, né? Você que anda por muita coisa, Carol, assim,
Na tua visão, falta alguma coisa? Eu acho que isso, eu tenho escutado muito isso das pessoas, eu acho que também é uma consequência da pandemia, a gente conversou até um pouquinho sobre isso antes. O que o pessoal tem questionado muito é que em Curitiba as coisas fecham muito cedo. E isso eu tenho escutado muito o pessoal falando. Isso é verdade. Assim. Então, assim, o pessoal fala, esses dias mesmo, fui no mercado municipal, fui nos bares ali perto, e era sexta-feira, 10 da noite, eu querendo ir num bar já fechado. Eu falei, gente, é sexta-feira, 10 da noite, é muito cedo pro bar já estar fechado. Eu saí do Teatro Guaíra outro dia, 11h30 da noite, queria jantar em algum lugar, não tinha. Não tem nada, né? Não tinha. Aquele dia eu acabei comendo no posto, porque era o que tinha. Mas eu até entendi depois, daquela conversa que nós tivemos já outro dia lá, eu até entendi um pouco dessa questão aí, Carol. Antes da pandemia, nós, como músico, né, tocávamos até às 5 da manhã. Ficava até tardão, né? Começava 12h30, porque sábado é o dia de fazer o caixa, né? Chegava em casa às 5 da manhã. Pós-pandemia, hoje, o dia que eu chego em casa mais tarde, meia-noite, quando fico tomando uma. Mas, claro, tem várias opções que começam mais tarde e se estendem até mais tarde. Mas antes, tantos os bares e vários restaurantes também tinham um horário mais extenso. Isso é explicado por alguns motivos, né? Primeiro que depois da pandemia as pessoas começaram a se retrair e mudaram muito os hábitos. O comportamento mudou muito. Começaram a não ficar até tão tarde, né, fora de casa. Esse é um ponto. Segundo ponto, que a gente enfrenta uma dificuldade hoje, né, porque o transporte público também não tem um horário, né, tão abrangente, então os funcionários dependem muitas vezes do transporte público. Questão, né? de segurança. Questão de segurança, etc. Né? E aí faz com que você tenha que fechar mais cedo. Mas, de fato, essa é uma cena que em Curitiba mudou bastante. Mudou. Né? E um outro detalhe é que, na questão, para o comércio, o estabelecimento ter o alvará de música, hoje você não consegue esse alvará que ultrapasse as 11. Então, tem uma questão verdade, né? Tem vários que 10 que horas já era. dá uma cerceada no horário, no caso do trabalho da música. Acaba uma música, 30, 40 minutos, uma hora no máximo, o local, por mais cheio que ele está, ele esvazia. Porque daí acabou, que nem você disse, primeiro momento você quer conversar, começa a olhar do lado, começa a ouvir aquela música, faz o pedido, na hora que você tá legal, inclusive é o momento que o restaurante é o bar mais vende, é nesse momento. Daí, gente, a saideira, daí você escuta aquele Pois é, a questão da música, né, por exemplo, aí você entra para a área de segurança, né, o que mais toca, né, eu apresentei durante 4 anos o Balanço Geral, enfim, toda a experiência que a gente tem aí desses anos todos de jornalismo, quando se fala de assunto policial, reclamação número 1, perturbação do sossego. Sim. É o que mais toca. Tocou no 90, né? Maioria perturbação do sossego. Então há essa preocupação muito grande, principalmente, às vezes dependendo do lugar, moradores e tal. Eu sei que para o empresário, para o empreendedor, por exemplo, custa caro, mas você isolar o ambiente, fechar o ambiente e tal, tudo mais. Depois não é só isso, tem também aqueles que ficam tomando a saideira, depois mais a saideira, às vezes na frente, na rua e tal, tudo mais, né? Causa, às vezes você fechou o teu bar meia-noite, mas a turma fica lá até as 2 da manhã. E a galera conversando é mais alto, às vezes, do que a música. E vou falar pra você, eu já assim. fiquei lá na frente, teve lá, a última vez que teve lá o jantar na televisão, eu tava fechando lá e a galera fica, né? E aí é difícil também, às vezes, pro dono do restaurante, às vezes fala assim, não, fechou, vamos embora, né? Mas um lugar que eu conheci, que eu fiquei um mês e achava assim, super interessante, principalmente no final de semana, cara, dava 2 horas da manhã, não podia ter mais movimento na rua e não tinha. E eu estava num hotel em cima de um bar, de um bar mexicano. E, cara, e era assim, via barulho, gente, música em San Diego, na Califórnia. Cara, era 2 horas da manhã, silêncio. As ruas ficavam vazias. Sério? O cara falava assim, como é que pode, cara? Não sei se é educação, se é treinamento, se é polícia, né? Policiamento, multa, né? Não pode beber na rua, aquela coisa arada toda. Mas aí, mesmo, 2 horas da manhã, fechava. E eu vinha para cá hoje, eu até não sei porquê, eu sou um cara meio intuitivo, achei que pudesse pintar esse assunto. E eu perguntei hoje para a Giovana, que está aqui comigo, que é minha sobrinha, trabalha comigo, do Vinícius. O Vinícius, ele tinha um bar, uma mercearia, um bar lá no Auer. Né? E era 9 horas da noite, ele fechava. Você podia estar tomando a tua cerveja, podia estar, faltava meia garrafa para você tomar, ele não dá. Era 9 horas da noite, ele fechava. E a turma gostava do Vinícius. Ele tinha um jeitão meio bravo, mas todo mundo gostava dele. Né? Porque durante o dia ele dava, mas na hora de fechar, ele fechava o bar, ele fechava e pronto. E em muitos lugares do mundo é assim, você sabe disso.
Né? Chegou a hora de fechar, o profissional que está lá, ele também tem a hora dele, tem o cumprimento do horário dele, o patrão sabe que, né, também tem a hora dele ir embora, tem, né, os adicionais que daí também tem que pagar, dependendo do lugar que está, do país, etc. Fica complicado. Né? Então, às vezes, são mais exigentes. Eu acho que aqui o brasileiro ainda é um pouco mais relax. Né? Mas vocês tocaram até num ponto que é importante, né? Porque no estabelecimento nós temos os colaboradores que têm a sua jornada de trabalho, também tem a sua hora de descanso, claro. Né? A sua hora de estar com a família. A própria legislação, né, ela determina, né, um número de horas de descanso, que são a questão da intrajornada. Né? E tem uma cultura no Brasil de que, não, eu entrei no bar, o bar só fecha agora, quando o último cliente sair. Né? E, por exemplo, no nosso estabelecimento... Tem muito disso ainda? Ainda tem, ainda tem. Né? E a gente, até por uma questão de respeito para com os nossos colaboradores, né? Nós temos horário. Né? Sempre existe uma tolerância, mas é que eu costumo brincar com o pessoal. Se você for no banco, se o banco fechar 4 horas, você não entra 4 e 1. Se o supermercado fechar às 10 horas, você não entra 10 e 1. Né? Porque no bar e no restaurante tem que ser diferente. Então, é uma questão de respeito até para com o trabalhador que está lá. Né? Eu acho isso muito importante. Se eu quero ir no dia seguinte, ele disposto ali, né, com toda a sua capacidade de entrega para atender bem, ele tem que estar descansado, ele tem que ter a jornada dele respeitada. Né? Então isso acontece muito. Né? Lógico, se você é uma casa que se propõe a abrir até determinado horário que seja mais tarde, você vai ter jornadas diferenciadas, profissionais com um horário de entrada e saída diferenciado. Né? Mas isso ainda é um ponto que muitos clientes ainda não entendem. Né? Né? Eu acho que sempre é legal quando o bar vai passando a saideira antes, a saideira da cozinha, avisa todo mundo. Vocês fazem isso lá, né? Sim. Aí avisa, agora o último pedido de bebida. Porque você já sabe, você já vai tendo os avisos, se preparando psicologicamente para precisar ir embora. Isso é igual o sinal do teatro, né? Vai tocando uma campainha, vai tocando na segunda, na terceira, começou. Tchau. Né? Mas ainda acho que falta aquele lugar para você ficar até mais tarde. Porque quando eu era garotão, a gente tinha os lugares que você ia ficando, que você ia rodando, você já sabia, saía de um ia pro outro. Terminava lá em determinados lugares, lá de madrugada e tal. Né? Hoje, um dos reis da madrugada, assim, que eu conheço como músico, né? É o Amarelinho. Né? O cara fecha os bares da Batel, enfim, não, o Amarelinho tá aberto. Chega lá aquele velho cachorro quente que tá ali desde manhã, bem saboroso, delicioso. Né? Mas falando de escala, tipo, no Democratas, o último grupo entrava às 8 da noite para trabalhar, que fechava o bar. Então eram 3 escalas. Já você ficava até tarde, né? Eram 3 escalas. Então o último cara ele entrava às 8, já entrava no salão, almoçava meia-noite, jantava meia-noite, da meia-noite a uma folga e pegava mais 4 horas, que eram 8 horas. Né? Então, mas chão, hein? Primeiro pegava às 4, né? O outro entrava às 6 e a última, o pessoal que fechava, tanto caixa, barman, garçom, enfim. E a cozinha fechava às 3. Então, quer dizer, claro, era uma casa enorme, com uma baita estrutura, né? Então, como o Marcelo falou, para casas menores é difícil. Como é que você vai, né? E como é que é Carol e Jason na cozinha? Vocês cozinham? Eu gosto de cozinhar. E o que você faz de melhor, Carol? Não sei, mas eu gosto de cozinhar. Tem que perguntar pro marido, né? Não, mas eu curto cozinhar. Eu curto inventar umas coisas diferentes. Uma época, eu fui para Minas, eu adoro queijo. Aí eu quero fazer queijo. Daí comecei a fazer uns queijos em casa. Então, estou sempre inventando umas coisas diferentes lá. Hoje eu comecei a inventar hoje à tarde um fermentado de gengibre, que é para fazer uma gengibirra natural em casa. Vamos ver se vai dar certo, né? Gasosa não. Vai concorrer com a Cine. É, isso aí. Cine, se cuida. Mas eu curto tudo, assim, mas mais salgado. Doce não é muito minha praia, assim. Fazer sobremesa, não manjo muito. Aí, até uma vez eu inventei de fazer, fui na casa de um amigo, ele falou, leve um doce. Eu, ai, meu Deus, né? Por que isso, né? Aí catei uma receita lá de um bolo de tapioca, fui fazer com a tapioca de goma. Aí bolou tudo, ficou mó durão, ficou ruim, mas sabe quando fica uns nacos assim no meio? Aí eu levei lá ele assim, mas você nunca tinha feito isso, né? Eu, não, dele, nossa, você ousou muito. Mas salgado de tudo, assim, gosto bastante. E o Jason? Cara, eu tenho um segredo, né, pra cozinha, né? Primeiro que eu gosto de churrasco, né? Então, o meu segredo pro churrasco é escolher um amigo que saiba assar carne.
E deixar os convidados com uma sede fome. É isso aí. Então eu compro a carne, eu compro uma boa carne, compro uma boa cerveja, compro um bom vinho e escolho um bom amigo que gosta de churrasqueira. Até porque se a carne for boa, ela tem que ser incompetente pro churrasco ser ruim, né? estragar Aí eu o pego o negócio. violão, né? Já fico do lado da churrasqueira botando cervejinha no copo do churrasqueiro. importante, Funciona importante. que é uma maravilha. Não pode deixar o churrasqueiro sem cerveja. Mas já aconteceu de algum churrasqueiro se empolgar com a sua cantoria, ficar emocionado e... Queimar a carne? Ai, não, já aconteceu. Já aconteceu. Não, mas não foi nada grave, não. Quem costuma queimar a carne sou eu mesmo quando eu estou fazendo. Né? Aqui, às vezes, em casa, assim, eu estou fazendo e tal. Aí eu vou botar o pão de alho, né? Daí eu me envolvo com qualquer outra coisa, vou brincar com o neto, com a neta, sei lá, né? Alguém. Para queimar pão de alho, queimar carne. Pão de alho é facinho queimar também, né? Também 2 você não segundos está foi ali já. atento, né? Aquele negócio ali. É complicado. Mas assim, como eu falei, eu dei uma pesquisada, trabalhei um pouco para apresentar uma receita nesse Reality. programa, né, nesse reality que eu fui participar. Então, e é o que mais ou menos eu sei fazer. Então, assim, tem alguns risotos assim alguns dois. Tá bom. Que mais ou menos eu trabalho eles, assim, que eu aprendi ao longo da minha existência. São dois que não precisa chamar amigo pra fazer. Não. Mas é por aí, né? É um risotinho bem feito também, assim, com um vinhozinho, já resolve, né? É bom. Legal. E o Xaxá, faz também? Rapaz, eu sou especialista em algumas comidas trash food do interior. Mocotó, buchada, Ai, é dobradinha, bom, hein? essas coisas que... O Marcelo que tem um estômago de cristal assim, não se adapta muito. Não. Eu venho do interior do estado do Paraná, né? Então é muito... Mocotó, esfriou, mocotó, dobradinha, buchada, essas isso é coisas muito bem leves assim. Um fígadozinho. Fígadozinho acebolado. É bom. Então não tem erro. Aquele negócio do queijinho, como é que é o nome? Do fundi, essas coisas não tem lá. Não. Tem também? Não. Não tem, né? Isso aí... Esfriou, vamos fazer um fundi. Não, fundi, esfriou, é mocotó com legumes. Esfriou, vamos fazer um fundinho da casa de quem? Não, Fundinho da panela. Panela. fui comer fundi aqui em Curitiba. Até então só via na TV essas coisas chique e tal. Interior esfriou, mandioca no fogo, dobradinha, bago de boi, língua agora tá na crista da onda, né? Tá na moda, né? Tá, tem vários, o Marcelo, que é mais. Tem vários pratos aí com língua de boi, mas no interior você só perde o mugido do boi ou o grito do porco, você aproveita tudo. Eu participei de um coisa. reality, também, do assador lá na RIC TV, e você não sabia qual é a carne que ia fazer. E eu peguei língua de boi para fazer, rapaz. Não foi língua, foi coração. Coração. Não é fácil também. Um coraçãozão. Foi difícil, coraçãozão. Mas foi comível. Foi comível. Sabe que Foi divertido. Você estava falando essas coisas de aproveitar as partes do boi, né? Eu, ano passado, fui pro México. E lá eu fui num restaurantinho bem popular, assim, que era famosão, que era a cabeça de res, que é tipo cabeça de boi. E eles aproveitam todas as partes. Então tinha língua, tinha bochecha, tinha tudo, assim, do boi. Era ou espetinho, ou uma sopinha, e a galera mandando ver. Mó fila, super popular lá. O Mato Grosso do Sul, né, tem muito churrasco com cabeça de boi. E de porco também. É, Aproveitam, tudo tá certo, tem que aproveitar. bota ali, né? assa e vai, e é uma delícia. Carol já esteve na China? Na China ainda não. Uma hora eu preciso ir para lá, mas ainda não. Fui para a Ásia, mas Tailândia, Vietnã, Laos, Índia, Mianmar. Mas a China não, Japão ainda não, ainda tem uns... É muito grande o mundo, né? Para conhecer tudo tá difícil. Mas no Vietnã tem muita comida diferente também. Né? Tem comida diferente lá. E lá eles comem cachorro também, né? Eu não comi, que eu saiba, para deixar registrado. Mas é caro, é uma carne cara, né? Comer cachorro. E aí eles criam o cachorro para comer, igual a gente cria boi, porco. E daí tem até aquele questionamento, assim, mas por que você acha tão ruim comer cachorro se você come boi, come carneiro e tal? Mas eu acho ruim, eu não quero comer. Eu tenho meu doguinho. Mas é o que a gente estava conversando antes, né? A culinária faz parte da cultura de um povo, Faz. né? Então, muitas vezes, se para nossa cultura, né, não é conhecida, não cabe, não quer dizer que não é bom ou que não pode ser bom para outras culturas. Com certeza. Né? E muitas vezes a gente tem muito preconceito, né, sobre determinados alimentos. Isso tem aqui mesmo, né? Eu tenho uma conhecida que frequentava o restaurante que ela falou: eu não como abobrinha, nem berinjela e nem feijão. Ué. Né? Aí um belo dia eu falei: não, vamos mudar isso aí, né? Eu criei uma pizza de abobrinha e berinjela.
Nós pegamos uma pizza, fizemos uma caponata, colocamos ali, colocamos as fatias de berinjela e abobrinha com pesto em cima. Eu levei para ela, ela falou, o que é? Eu falei, Come. prova. É. Né? É. Ela provou, adorou, ela só come essa pizza quando vai lá. Né? Então muitas depende também de como você prepara aquele ingrediente, de uma Exato. técnica. Agora, uma coisa que é verdade, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Cada um tem um Claro. paladar específico, né? É. Eu acho que as pessoas devem sempre se dar a Oportunidade. oportunidade de provar. Exato. Provei e não gostei. Legal, não gosto desse alimento. Agora eu vejo muito, né, as pessoas olharem e falarem, eu não gosto disso. Nunca nem comeu. Mas você já comeu? Não, mas eu sei que eu não gosto. Não. Né? Você não pode falar nada de nada se você não provar, se você não tiver conhecimento. Né? Se não souber o que é, né? Agora, provou, não gostou? É. Bacana. Mas uma coisa que é engraçada também é que o paladar da gente muda. Se a gente for treinando ele para aprender a comer as coisas, tem muita coisa que a gente começa, pode nunca ser a tua comida favorita, mas você pode aprender a comer muita coisa que você não gostava, assim. Tipo, eu nunca era muito fã de batata doce. Aí, preciso emagrecer, tem que comer batata doce. Daí comecei a fazer de um jeito, de outro, até que eu descobri um jeito que eu gostei mais, aprendi a comer. O maridão lá também, não comia beterraba, não comia um monte de coisa, eu tô fazendo, agora ele aprendeu a comer também. Então, Mas uma isso é coisa verdade, legal o seu também, paladar assim. vai mudando. Vai mudando. Né? Uhum. Por exemplo, quando a gente é garoto e bebe cerveja pela primeira vez, aquele troço é horrível, é amargo, né? Uhum. Vai chegar um momento que o seu paladar vai se acostumando e você vai subindo, vai aumentando isso. Então o paladar ele muda com as Ele experiências, muda. isso sem dúvida, né? Por isso é importante, eu vejo, né? Eu tenho 2 filhas, né? Já são mulheres, já maduras, mas vejo também agora pelos netos, né? A gente sempre teve um cuidado muito grande com a alimentação, né? Então, sempre desde pequeno, treinar a criança a comer a salada, né? A sentir o sabor da salada e tal, né? Eu vejo isso também assim com o meu casalzinho de netos lá, tem a Sofia de 3 anos e o Miguel vai fazer 2, né? O Xaxá cantou, inclusive, no casamento da Luísa lá, né? Que ela tinha casado no civil na pandemia e teve o casamento dela agora. Mas você não teve faz que um procurar um músico de última hora, só tinha ele, não tinha nada melhor. tempo. Não, estava agendado. Tava em promoção, né? Não, e foi uma surpresa, né? Agradável. Foi sim. E aí, então, assim, então você vai treinando, né? A criança, desde pequenininho, por exemplo, não toma refrigerante, só toma suco, né? Come a salada, come o tomate. Aí eu vejo também, assim, que, por exemplo, a minha filha vai experimentando. Sofia gosta de tomate, por exemplo. Eu sou fã de tomate. A Sofia também gosta de tomate, né? Alface não vi eles comerem ainda, né? Mas assim, vagem come, batata doce eles comem bastante. Que bom. Né? A batata doce durante quase 4 anos foi meu almoço, porque eu né, entrava no ar às 11h50, né? Então não dá tempo de almoçar, saía da TV às 2h30 da tarde, né? Depois sempre tinha uma reunião a mais para fazer e tal, então tinha que comer alguma coisa. Almoçar não dava para você almoçar e entrar no ar, e, né? Com o estômago cheio, então batata doce foi o que me segurou muito tempo aí, né? Porque comia uma batata doce 11h30 da manhã, tomava um suco de uva ali e tal, era o meu almoço. Segurava legal até as 2h30, comia mais uma batata doce, fazia a reunião, depois ia jantar alguma coisa. Dieta da batata doce. Dieta da batata doce. E funciona. Pelo menos o peso segurou. O nosso tempo aqui daqui a pouco vai acabar, então eu vou ter que começar a fazer algumas perguntinhas finais para vocês aqui, Nada a né? ver. Primeira coisa, eu queria saber então da Carol e do Jason, né? Falar um pouquinho do Tour de Boteco, dos Raízes, né? Então, quais são os novos projetos? Para onde vai o Tour? Para onde vai o Raiz? Olha, o tour, ele segue, né, com a vibe que sempre foi, de continuar visitando bares e tal. Ao longo do tempo, ele foi mudando um pouquinho a quantidade de bares. A gente, no começo, visitava 5 bares. Hoje, visita 3. Por muito tempo, foi 4. A gente mudou para 3. Eu comecei a sentir que a galera quer curtir mais o lugar. Quer chegar no lugar, quer ter um conforto, não quer correr tanto. Então, sigo nessa. Mas a ideia é cada vez mais tentar trazer regiões diferentes da cidade. Então, já só falou do Boqueirão, por exemplo, uma região que praticamente é uma cidade, né? Então, a ideia é sempre conseguir trazer novas áreas. Hoje já tem no Capão Raso, então, mostrar que Curitiba tem muito mais bares do que só nas principais regiões, assim, um Baté, um Largo, tem, né? Claro, mas tem em muito mais lugares que dá para aproveitar e dá para conhecer. Então, a ideia é sempre isso, trazer muito esse lado dos bares, e não só no tour, né? Tipo, nas próprias redes sociais, estou sempre também trazendo essa divulgação de mostrar quanta coisa legal que tem, né? Na parte de gastronomia e botecagem, digamos, curitibana, tem muita coisa legal. E eu acho que até tirar um pouquinho o estigma do boteco. Tem muita gente que acha que boteco é só aquele tiozinho bebaco, tomando uma cachaça. Isso é muito legal de falar, né? Carol. Isso é muito legal de falar, porque
Existe boteco e boteco. Né? Exato. Então, né, o restaurante, bar e bar e tal. Assim, e muita gente, quando a gente fala, às vezes, do boteco, quando a gente fala do bar, assim, às vezes a primeira coisa que vem é até meio soa até mesmo como um preconceito, muitas vezes, né? Sim. Exato. E é importante a gente falar que o boteco, que é onde vai a família, que é onde vai o pai, a mãe, o filho e tal, que vai jantar, que vai tomar uma cerveja, né, que depois vai pegar um aplicativo para ir embora, né, ou um táxi e tal, né, que vai fazer as coisas com responsabilidade, Exato, né? Pô, isso é legal, isso é cultura, isso faz parte da vida, faz parte do ser humano, né? O ser humano não vive sozinho, né? Eu me lembro de uma amiga minha, a Thaís, ela fez um intercâmbio pelo Rotary na Inglaterra e ela morava com um casal de idosos lá que tinham 70, 80 anos, né? 80 anos, né? Uma coisa assim. E toda quinta-feira, por exemplo, eles iam no bar encontrar os amigos, tomar chopp, voltavam para casa às 2 horas da manhã, iam a pé, iam para o bar, encontravam os amigos e tal, né? Então ela contava. Então faz parte da cultura, faz parte do relacionamento humano, né? A gente precisa disso, né? Exato. E a gente precisa separar também o que é o joio do trigo, né? Claro. Então tem o boteco que é legal, que faz bem, né? Que a gente faz lá a nossa terapia, né? Botecoterapia. Muito bom, né? e tudo mais. E aí tem o outro que não, o cara, né, só vai para, né, infelizmente, muitos até doentes, né? Porque é uma doença, né? O alcoolismo, né? Claro, com certeza. Mas tá lá, tá o cara até tarde, né? E é triste quando você vê, e eu apresentei muitas notícias ruins nesse segmento, que né, o cara bebeu toda, chegou em casa, bateu na mulher, botou a filha para dormir lá fora de casa. Então, essas coisas são muito tristes. Isso Claro. a gente tem que combater. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa E é outra coisa, Sim, outra coisa. isso em todo segmento, né? Você vai ter um Exatamente. segmento, a parte boa e a parte ruim, né? Exato. Aí o cara vai, faz o relacionamento dele, faz amizades, conhece pessoas. Porque tem aqueles. Eu só fazer um parênteses aqui. Muitos anos atrás, mas lá, sei lá, 30 anos atrás, eu meio que estava meio ansioso e tal, e daí fui procurar um médico indicado por uma amiga minha, que era professora, inclusive, na universidade e tal, e ela me indicou um médico, ele já faleceu, inclusive, daí fui lá e tal, daí ele, pô, Jason, e é daqueles médicos que senta, conversa com você, né, e tal, quer saber como é que tá a tua vida, o que você faz e tal. E daí eu falando para ele, pois é, eu trabalho em 2 lugares, trabalho no rádio, trabalho na televisão, filho pequeno, faço curso de inglês, faço curso de italiano, isso, aquilo outro, tal, não sei o quê, pá, tal. Ele falou assim, você tem que diminuir as tuas atividades, você tem que, né, ter um tempinho para o lazer, relaxar e tal, pá. E aí, entre os conselhos que ele me deu, ele falou o seguinte, assim, então você faz o seguinte, o dia que você estivesse um pouco cansado, antes de você chegar em casa, você passa no botequinho, aí você toma uma dosezinha de conhaque, um Camparizinho, né? Mas um só, não toma muito não, 2 no máximo, né? 2 no máximo, né? E aí você vai para casa, você já vai chegar mais calmo, né? Aí você dá um beijo na patroa, faz amorzinho gostoso, vai dormir, a tua vida vai estar melhor no outro dia. Pena que eu não conhecia esse médico antes, né? A gente já tem muitas indicações Muito de bom. clientes Não, para ele, eu né? ia trazer ele aqui para passar essa. Já fazer já o Infelizmente, programa ele já Fidelidade com os clientes dele, né? Que é uma coisa que acontece muito nos bares e restaurantes, é onde antigamente não tinha aplicativo. Não tinha. As pessoas se conheciam no bar, Exato. né? E até hoje no aplicativo elas vão para o bar, para o restaurante. Então a gente, como eu sempre falo, a gente está sempre unindo pessoas, né? Tocando ali, eternizando, marcando aquele momento e até que chega o momento lá da sua filha, seu genro, casando as pessoas. Né? A mesa de bar, né, não tem nada melhor do que conversa, o papo do boteco, é a melhor coisa. O sócio do Marcelo, né, que é lá do restaurante, os 2 filhos conheceram as esposas e já estavam trabalhando. Inclusive, toquei no casamento de um deles. Olha né? só, que legal. Claro, tem pessoas que separam também, tem essa história também, mas Acontece, o né? índice das pessoas que se conhecem, tanto no restaurante, no bar, independente se é no botequim, lá na vila, ou, né? Então, as pessoas se conhecem mais em bares e restaurantes do que naquele na tão sonhada livraria, né? Que é o... Tem um casal de artistas, eu não tenho aqui autorização para citar o nome deles, mas são artistas nossos aqui de Curitiba que se conheceram na fila do James, por exemplo. Então, casados, estão felizes pra caramba, né? Já tem filhos aí de 6, 7 anos aí, tal, na fila do bar. Legal, né? Legal, né? É claro. Até porque quando você vai pro bar, você está disposto a no momento de relax mesmo, né? E onde você vai estar mais fácil para conhecer pessoas. Exato. A Carol falou um pouquinho do que vai acontecer no Tour de Boteco, nesses planos futuros.
E você, Jaso? Eu escutei um burburinho aí que você vai mudar de vida, né? Vai partir para o outro lado. Muda de Conta vida, para nós aí. ou vai me perder. Conta esse segredo para nós aí. Com você. Então, né, esse ano, meu trabalho na televisão sempre foi um trabalho voltado para o jornalismo comunitário, né? Para o cultural, enfim, para o social, né? Eu sempre gostei de trazer uma informação mais leve e tudo mais. E esse ano, eu sabia que uma hora a política, que sempre caminhou junto, né, até para que a gente pudesse trazer alguns resultados para as pessoas que nos procuravam, para resolver algumas demandas e tal, então eu sempre caminhava próximo. E esse ano, assim que eu deixei a televisão, no dia 1º de março, eu recebi muitos convites para sair pré-candidato a vereador, né, para me filiar ao partido e tal. Conversei com várias lideranças, vários partidos, né, vários candidatos ou pré-candidatos a prefeito aqui de Curitiba. E foi então, depois de 30, 40 dias de muita conversa, que eu tomei a decisão então de realmente sair pré-candidato a vereador aqui pela nossa cidade de Curitiba. Então, todo aquilo que a gente acumulou ao longo desses anos como jornalista, vendo as coisas acontecendo, né, e muitas vezes cobrando também dos políticos, agora a gente está colocando o nome à disposição para também ser cobrado. Mas mais do que isso, né, como um morador de Curitiba, como um curitibano, como um morador lá do Boqueirão, né, nascido, criado, enfim, a gente conhece muito bem a nossa história. Eu espero poder fazer coisas que realmente sejam significativas, né, importantes para a nossa cidade, seja na área cultural, na área turismo, né, que eu gosto muito, como também algumas demandas que a gente tem lá na região do Boqueirão, que a gente pretende trabalhar para tentar resolver aí como um vereador da cidade, se assim o povo decidir. Então, coloquei meu nome como pré-candidato a vereador e vamos trilhar esse caminho nesse ano de 2024. Muito bacana, muito bacana. O nosso programa chama Presepada, né? Então a gente sempre termina, né, com os convidados falando aí uma presepada, ou que é uma presepada que fizeram com você, ou que você fez com alguém. Até para ilustrar, eu vou falar duas aqui para vocês irem pensando, né? Uma que eu fiz, né? Então nós temos lá o pessoal que toca com a gente, né? Temos lá o Alexandre Calef, nosso violinista, né? E ele reclama de tudo. Ele é aquele cara chato, reclama de tudo. Um belo dia ele chegou, já tinha tocado a noite toda, nós falamos, hoje nós vamos pegar ele, né? Nós temos uma salinha ali, ele foi descansar, a gente foi lá e trancou a porta, e ele tentava sair, não conseguia. Essa foi uma presepada que eu fiz com ele, né? Uma presepada que no restaurante tem muita história de presepada, né? E uma que fizeram uma vez com a gente foi um casal lá de clientes, há muito tempo atrás. E, de repente, os garçons me chamam, preocupadíssimos, né? Não, o que foi? Não, aquele casal ali está irritado. Mas o que foi? Eles queriam feijoada vegana. Feijoada vegana? Nós nunca anunciamos feijoada vegana, até porque, para mim, eu nem sei como fazer a feijoada vegana, né? Aí eu cheguei até a mesa, não, pois não, o que aconteceu? Tal. Eu disse, não, a gente veio aqui por causa da feijoada vegana. Mas tem algum equívoco, porque nós nunca se propomos a fazer a feijoada vegana, nunca fizemos nenhum anúncio. Acho que vocês erraram de lugar, né? Mas lá no buffet tem outras opções, né? Tem lá salada, tem outras coisas que talvez possa atender. Não, tudo bem, muito bem. Acho que nos enganamos. Saíram de lá, foram lá, avaliação 1, não tinha feijoada vegana. Mas eu não me propus, né? Então, essa foi a presepada das tantas que a gente recebe, né? E vocês, nessa área de gastronomia, já passaram por alguma presepada? Ou já fizeram presepada com alguém? Uma coisa que um monte de gente me pergunta, porque como é um passeio de bar em bar, um monte de gente me fala assim, mas a galera não fica bêbada? Como que rola isso? E assim, o pessoal tá bebendo. O que está incluso para as pessoas no tour é a comida, mas o pessoal tá num tour de bar em bar, óbvio que vai beber, a maioria bebe. E assim, como o pessoal também come além de beber, não fica tão bêbado, graças a Deus, né? Mas já aconteceram casos, com certeza. Teve uma vez que uma menina começou muito a se empolgar, e tomando shot, pagando shot pra galera e tal. Quando a gente chegou na rua, indo pro segundo bar ou pro terceiro, não sei, ela se escorava no meu ombro, berrava, caralho! Tipo, muito louca. E eu assim, o que eu vou fazer com essa menina, né? Mas fui levando. Chegamos no bar, ela apoiou na mesa, cabeça nos braços e dormiu. Aí a galera, Carol, ela tá dormindo. Deixa que durma, que daí melhora, né? Cara, não deu outra. A hora de ir embora do bar, ela acordou 100%, assim, parecia, sei lá, assim, ressuscitou e saiu perfeitinha, foi para outro bar tranquilinha, andando. Foi uma maravilha. Então, melhor solução, tá bêbado? Dorme que passa. Hidrata e deixa dormir. Não, tipo pra isso mim. mesmo, né? E você já passou por alguma, Jason?
Cara, teve algumas situações assim que acontecem, que já aconteceram, por exemplo, assim, vamos ali no bar, né? Mas vamos só para curtir, né? Só para dar uma curtida. Aí você tá entrando no bar assim, aí o músico te vê, né? Olha, quero agradecer aqui a presença do Jasso Goulart e tal. Eu conheço um que faz isso. Quem será? Aí, mas teve uma que foi mais interessante, que eu e o Rogério Cordone na praia, trabalhando lá e tal, que negócio todo. E daí o Rogério faz o Elvis, né? E aí a gente foi... Já tinha trabalhado, tinha tocado e tal, vamos tomar uma saideira ali e tal, né? Chegamos no bar lá, eu com meu chapéuzinho e tal, ele também, sentamos lá, não deu outra, dali a pouco o músico reconheceu, né? Pô, tá ali o Rogério já. Cara, dali a pouco tava eu e o Rogério tocando e o músico tava lá tomando cerveja. E pior, não receberam o cachê ainda, né? Assumiram a noite. É uma coisa assim, vou falar, quando eu estou tocando assim, tipo, chega o Jasso, a esposa, sempre quando chegam pessoas conhecidas, eu cumprimento no chão, até porque eu vejo que a pessoa, ela tá ali, quer curtir o momento dela de lazer, quer descansar, claro. Chega naquele momento, assim... Agora é a hora. Troca aquele olhar, né? Troca aquele olhar assim. E igual a música, a gente se fala no olhar, né? Daí já chama. Inclusive, a esposa do Jasso, desde o outro, do Democratas, trabalhava, eu pedia para ela, ele pode vir aqui, né? Que ele tá, eu sei que você tá aí, só 2 músicas. Ele vinha, cantava 2, eu falei, agora volta que ela vai lá sozinha. Muito bem, muito bem. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, Carol, Jason, né, 2 amigos aqui. Muito obrigado, né? E esperamos ver vocês em breve aqui. Muito obrigado Sem pelo dúvida, convite. né? Primeiro Legal. Presepada, vem muito mais por aí. É um prazer tê-los aqui, né? Aceitando nosso convite para dar esse start nesse projeto aqui. Muito obrigado. Sucesso para vocês, obrigado, Xaxá, Carol. Bom Isso aí. te conhecer pessoalmente, Verdade, né? bom. Obrigado, Marcelo, né, pelo convite. Eu que agradeço. E muito sucesso aí para Presepado, porque eu acho que o que não vai faltar é Presepado. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Valeu, gente. Até Valeu. mais.